Girassol Jornal, edição de quinta-feira, com a realidade de mais um dos bairros de Cacoaco, onde a população sofre com a falta de água e crianças não estudam por falta de escolas. Ravinas na zona da Coop em Viana. A nossa equipa passou por lugares onde o quadro é de preocupação. Acumulados de lixo que ameaçam a posição do Ambo na lista de cidades modelo em termos de limpeza. Insuficiência de médicos e falta de medicamentos no Mochico. A nossa equipa esteve no Hospital Municipal do Alto Zambeze. Coroação do rei Carlos III no Reino Unido. Chefe de Estado deixou hoje Luanda e segue como um dos principais convidados. Boa noite, bem-vindos. Começamos com dados de um atropelamento ocorrido hoje na Estrada Nacional número 100. A vítima é um cidadão de 26 anos que não resistiu depois de ter sido colhido por um caminhão de recolha de lixo. Segundo algumas testemunhas no local, o facto ocorreu na estrada número 100, na zona da Funda, por volta das 11 horas de hoje, quando malogrados, que aparenta ter 26 anos, e um ocupante seguiam em direção a um funeral e foram surpreendidos com uma pancada de um caminhão que supostamente terá causado a morte imediata do mototaxista. O caminhão encontra o nosso colega na mesma faixa do nosso colega. Depois, aconteceu o que aconteceu. Está mesmo mal, está mal. Aqui a parte da barriga arrebentou mesmo, as tripas fora e foi levado para o Hospital da Funda. Na semana passada já aconteceu isso com um colega ali na Coop Velha, frente a frente da empresa, aquela empresa do chinês Beta Bloco. E também a situação foi a mesma. E hoje também acontece que, lá por volta das 11 horas, saímos para acompanhar o funeral de um colega, também do mesmo gênero. Para o segundo subchefe do Comando Municipal de Cacoaco, Joaquim Francisco, o excesso de velocidade estava supostamente na base do acidente. Ele não se fazia acompanhado nem capacete, excesso de velocidade, creio que são razões que criaram o acidente. Um outro ocupante sim foi socorrido para o Hospital Comunal da Funda, nesse preciso onde ele está a receber assistência. E olhamos agora para o problema de ravinas na zona da Coop em Viana. A nossa equipa passou por lugares onde o quadro é de preocupação. Ravinas em progressão que colocam em risco residências e até importantes vias de acesso. Os moradores da Coop A, no município de Viana, afirmam que as ravinas, naquela zona do distrito urbano da Vila Sede, já existem há mais de 8 anos e que várias famílias continuam a viver em casas que estão prestes a desabar. Em 2007, quando vim morar aqui no bairro da Coop, nós aqui não havia ravina. Chegamos aqui, cada um conseguiu o seu espaço e começamos a construir. A ravina começou a aparecer de 2009, é quando a ravina começou a aparecer. Eu tinha uma lista das moradoras aqui que já abandonaram as casas, mas por causa também de nos focalizarem na comissão, aquilo passou a perder. Aqui também já morreram pessoas. Aqui também a bandidagem é certo, porque até anteriormente eles roubavam, entravam na vala, violavam, eram armas que saíam aqui dentro da vala. Muitos problemas mesmo com relação à ravina, não é? Tanto quanto os moradores estão desgastados, porque principalmente esta última chuva houve muitos danos. Temos aqui três escolas privadas, na qual é muito crítico porque quando está a cair chuva, por causa dessa ravina mesmo, os alunos não conseguem passar. E não só, já por 2 vezes que acontece que quando cair a chuva,
os alunos a passarem e um dos alunos escorregou foi pela água. Para você descer na vala naquele lado para atravessar é mesmo complicado, porque a qualquer momento, não há tempo seco, não há tempo da chuva, esta vala desaba. Os moradores foram obrigados a comprar várias toneladas de lixo para então poder estancar esta ravina, conforme mostram as imagens. E eles alegam que a situação tornou-se mais difícil quando um cidadão decidiu então fechar esta via principal que liga o município de Viana ao de Cacoaco. A população achou conveniente ir ao plano B, que é comprar o lixo, estamos a falando carcaças de viatura, pneus, é assim que a população começou a dar os primeiros passos, que é entulhar com lixo. E de pé mão, pronto, surgiu o senhor general, pronto, chegou, abriu a ravina, fechou a via e transitou os moradores. No mês de fevereiro passou uma empresa a cavarem aqui, disse que vão cavar e depois vão vir reparar que as máquinas estão por trás, estão a vir aí. Nós proibimos, eles falaram não pode, que mandaram para fazer isso. E dizem que cavaram, nossas casas já caíram, minha casa de banho caiu, minha casa daqui a dias vai cair, tem casas até que caíram. Por exemplo, eu estou mesmo mal, pai. Quero que a empresa venha nos ajudar para nos construir ou venha nos meter no outro lado. Ou se não construir, então para nos dar outra casas, nos tapam só a ravina. Faz favor, meu pai. Sem dar entrevista ao administrador municipal de Viana, Demétrio de Sepúlveda, prometeu pronunciar-se nos próximos dias porque estão a trabalhar no projeto para a resolução dos problemas das ravinas na CAOP A e em outras zonas do município. De Viana para a província do Ambo e com um assunto que para o caso específico dessa região do país é praticamente novidade. Falamos de grandes acumulados de lixo numa província que sempre foi modelo em termos de limpeza. Acompanhe a reportagem. Para alguns, o lixo é uma fonte de rendimento. Apanho latas, bidões para vender. A vender 200, a vender 150, chega. Aqui nós fazemos, aproveito ferros, latas, bidões, só para o meu consumo. Já outros olham com alguma preocupação. A cidade toda está cheia de lixo. E a administração dificilmente vem cá recolher os lixos. Os donos da cidade que vivem aqui próximo, eles é que botam aqui. Isso parece-me um atentado à saúde. A verdade é que os cidadãos no Ambo entendem que os amontoados de lixo representam um risco para a saúde. O meio ambiente está poluído e isto vai prejudicar cada vez mais a saúde pública. E é bom que se faça já alguma coisa para que se evite esses amontoados de lixo. Seria bom se os responsáveis de direito tomassem conta dessa parte, porque não é agradável ver a cidade toda suja. Tem nos causado muitas doenças aqui, como paludismo e outras doenças mais. A preocupação neste momento, acho que cabe mesmo à direção do governo, porque tem que tirar o lixo sempre, se acumula mesmo assim, é mesmo um problema. A administração local admite que existe alguma limitação de meios para a recolha dos resíduos sólidos. Temos agora alguns problemas. A compactadora não estragou e agora estamos a recolher com os meios que temos. Sei que não é adequado, mas estamos a recolher com os meios que temos na cidade baixa. Na cidade alta, há um problema. A empresa que recolhe os caminhões compactadores avariaram. Primeiro tinha um, depois avariou os dois. A Arabela da Costa fala da recolha do lixo porta a porta como uma medida para facilitar o processo. Na parte da porta a porta, nós dividimos a empresa em 3 turnos, onde também os munícipes não ajudam. Nós temos 3 turnos das 7h30 às 8h30, temos outro turno das 11 às 12 e outro turno das 14 às 15. Só que os munícipes têm que ajudar a administração a porem o lixo a porta nesses períodos. Famílias sinistradas pela chuva recente que caiu em Luanda beneficiaram de ajuda com bens de primeira necessidade, que podem minimizar a carência, principalmente para aqueles que perderam quase tudo. O gesto solidário teve lugar em simultâneo nos diferentes municípios de Luanda.
Mais de 20 famílias, divididas entre os municípios de Luanda e Viana, beneficiaram hoje de bens diversos de primeira necessidade para minimizar as consequências provocadas pelas chuvas durante o mês de abril. No distrito urbano de Angola-Quiloange, a falta de saneamento básico e as condições precárias de muitas casas no bairro do Porto Pesqueiro agravou as condições de habitabilidade dessas famílias, que agradeceram a ação de solidariedade do MPLA. Nós precisamos, pelo menos, uma material da construção, cimento, maga de chapa, para apoiarmos, para podermos alimentar a nossa coisas, são lixo. Quando cai a chuva, aquela engota, cai a água. O ato solidário estendeu-se até o distrito urbano da Manhanga. Estamos agradecidos mesmo, façam isso para todos também que necessitam. Não só a mim, mas é para todos que necessitam. Gostamos muito, muito de tudo que fizeram para nós mesmo. Em Viana, nos bairros Papassimão e Sanzala, algumas famílias também beneficiaram da ação solidária, como, por exemplo, esta senhora que vive com a sua mãe de 112 anos e clama por mais apoio das autoridades. Eu preciso de ajuda porque eu estou vivendo na conta da igreja, estou tomando a conta da minha mãe que tem 112 anos. Não tem casa, não tem nada, nem dinheiro de vender, eu faço quilape. Cai chuva, a casa entra água, não tem condições de nem nada. Se cair mais chuva, essa comida que me deram aqui vai entrar na água. Essa que é a ajuda que eu estou a pedir, que me ajudem, me tiram dali para ver onde vocês vão me meter. Esse que é o pelo que vou vos deixar com ele. Ajudam também aqueles que estão a chorar também como eu. Limpam lágrimas deles, igual que eu me fizeram. Concluídas que foram as doações a nível de 7 municípios de Luanda, segue-se para os próximos dias uma feira de saúde, conforme avança o secretário-geral do MPLA. Teremos nos próximos dias a segunda vertente deste programa, tem a ver com a saúde nas comunidades, com a mobilização de militantes do partido, da Jata e da OMA, médicos, enfermeiros, organizando feiras de saúde para apoiarmos, digamos assim, as nossas populações. A mobilização que estamos a fazer, dos apoios que estamos a receber dos nossos militantes do partido, simpatizantes e amigos, da Jata e também da OMA, pensamos que sim, podemos chegar às outras províncias que têm os mesmos problemas. No município de Cacoaco, retratamos a seguir a realidade de um dos bairros daquela região que se resume no quadro semelhante aos vários casos já reportados aqui no Girassol Jornal. Uma zona onde a população vive há vários anos sem acesso à água da rede pública e com a maioria das crianças fora do sistema normal de ensino. Segundo alguns moradores da zona do Casulo Sede, muitas crianças encontram-se fora do sistema de ensino. A falta de escola nesta localidade obriga as crianças a percorrerem longas distâncias. O bairro nunca teve escola. Tantos pedidos que fizemos, nunca nos apoiaram. Porque, na verdade, nós estamos a ouvir os programas do governo que as escolas tendem a aproximar onde está a viver a população. Alexandrina Cumbilembe conta na primeira pessoa como tem sido o seu percurso até a escola. Para nós ir à escola, saímos daqui a 3 quilômetros que é para a escola. Ao voltar também a mesma coisa, com aquele todo sol. Às vezes nos dificulta mesmo. Apesar que nós queremos aprender, não temos como, através da distância. Nós queremos mesmo escola aqui nesse bairro, estamos mesmo mal. Esse tempo que está seco, mas no tempo de chuva mesmo, às vezes não vamos à escola através do lodo. Daqui para secar faz 3 ou 4 dias. Ficamos às vezes assim sem ir à escola. E isso é que está nos dificultar mesmo aqui nesse bairro. Queremos mesmo escola. Os moradores, quase desesperados, apontam a falta de energia da rede pública, uma esquadra da polícia e a inexistência de água da rede pública como um dos problemas que tem criado vários constrangimentos na localidade. Entretanto, lançam um grito de socorro a quem de direito. Nós estamos a cartar água no rio, cheio de fezes. As pessoas cagam embaixo da ponte. A água que nós cartamos está muito suja. Não temos chafariz só tem única. Quando você vai no chafariz, tem que pagar 50 kwanza ou 10 kwanza. Você não tem dinheiro para pagar, não pode descartar a água. A senhora fica muito mal.
Estamos sofrendo mesmo, não tem safarige, água do estado não tem. E é por isso nós que estamos vindo aqui na lagoa, lavar essa água, mas essa água também não está boa. Dificulta a noite, o índice da delinquência à noite é demais. Existe muita delinquência à noite. De noite você não anda, tem que andar de dia. Nós temos aguentado assim, às vezes chamamos a polícia, até que a polícia chega aqui, o delinquente já foi. O administrador adjunto para a área social da administração comunal da Funda garante que a situação estará resolvida em breve. Os problemas existentes no bairro do Casulo são identificados e são conhecidos. Esses problemas foram cadastrados e fazem parte do leque de programas que a administração municipal, isso especialmente a administração comunal, está a levar em curso na comuna da Funda. Na sequência do desenvolvimento ou das ações que estão a ser realizadas dos 8 bairros da comuna da Funda, no entanto, o bairro do Casulo também no programa da administração fazem parte dos bairros na qual o programa ou então o Orçamento Geral do Estado já estão referenciados essas obras. No entanto, algumas obras dos outros bairros já foram implementadas tendo em conta o PIM e o combate à pobreza. Insuficiência de médicos na província do Mochico. Mostramos a seguir os apelos da população na vila do Kazombo. A nossa equipa esteve no Hospital Municipal do Alto Zambeze, onde ficamos a saber que, além da insuficiência de médicos, a região debate-se igualmente com a falta de medicamentos. Utentes do Hospital Municipal do Alto Zambeze, na vila de Kazombo, província do Mochico, clamam por mais médicos e outros técnicos de saúde de diferentes especialidades. A nossa situação de saúde do município é precária. Realmente é muito precário porque carecemos de tudo. Técnico de enfermagem, os aparelhos do hospital, quase não temos nada, porque realmente temos as paredes. A maior unidade sanitária do município dispõe apenas de um médico clínico geral e, ao mesmo tempo, é diretor-geral do hospital, que atende diariamente centenas de pacientes com diferentes patologias, auxiliado por apenas 20 enfermeiros e 6 técnicos de diagnósticos. Muitas pessoas no atendimento urgente, estamos sofrendo um medicamento, só estamos nos dando só a receita para ir nas farmácias à procura de medicamento. Viemos aqui no hospital, trouxe a criança que está doente, mas só está nos dar papel e não tem medicamento. Então o que nós vamos fazer com os papéis que nos deram? Só o banco de urgência deste hospital recebe diariamente mais de 150 a 200 pacientes com diversos casos. Principalmente nos finais de semana nós atendemos a mais de 150 e atendendo assim 2 pessoas é um número muito elevado. Os casos mais frequentes que nós atendemos é a malária, que em primeiro lugar, temos a DDA e a doenças respiratórias agudas. A escassez de medicamentos e a falta de meio de transporte de doentes para outras localidades constam da lista de dificuldades que vivem os técnicos e pacientes deste hospital. E temos uma única ambulância que conseguimos evacuar os pacientes para outra unidade sanitária, mas essa ambulância também já está no estado avançado de conservação, já está com várias avarias técnicas, então temos mesmo dificuldade de como evacuarmos nossos pacientes para as unidades de referência. Questionado sobre os problemas no setor da saúde na província, o governador Ernesto Mangala garantiu. Temos como prioridade a construção de mais hospitais municipais, mais centros e mais postos de saúde, para permitirmos fazermos com que a saúde primária seja prestada uma maior atenção, fazer com que os serviços de saúde estejam mais próximos das nossas populações. De volta a Luanda e com um dado curioso a seguir, você sabia que há muita gente que desconhece o verdadeiro papel social de algumas instituições públicas? Parece que não, mas é isso mesmo. Acompanhe a reportagem a seguir. Conhecer uma instituição e os serviços que ela presta é fundamental para o cidadão, até mesmo pelos interesses do próprio utente, que é o principal beneficiário. Mas entre os munícipes,
Será que conhecem um pouco sobre as nossas instituições e os serviços que elas prestam? Eu já ouvi falar em AGT, mas não sei exatamente o que é e o que faz. Já ouviu falar em IGAI? Não. AGT? Já, AGT sim, AGT já. O que é que ela faz? AGT é onde trata-se de documentos importantes, como cartão de contribuinte, entre outros. AGT, Administração Geral Tributária, é uma instituição afeta ao Ministério das Finanças, está talhada a trabalhar na área das receitas, dos impostos e dos assuntos ou coisas que têm a ver com tributos, assuntos tributários. Sabe o que é o IAGE? É uma instituição que está ligada ao Ministério da Juventude e Desportos. Satisfazer as necessidades dos cidadãos é uma das principais funções do Estado. Na perspectiva de analistas, é necessário criar estratégias para que mais pessoas conheçam verdadeiramente as instituições e o que elas fazem. As estratégias, num primeiro momento, deviam partir destas mesmas instituições, porque elas existem para a satisfação do interesse público. Então, seria bom que as instituições públicas, neste caso, levariam a cabo uma série de atividades de modo com que possam ser vistas e, mormente, possam ser conhecidas. Exemplo prático do IGAI. É um órgão de supra importância, visto que com o IGAI os cidadãos podem denunciar atos não muito abonatórios, especificamente atos de corrupção dentro da administração pública. Os cidadãos podem, junto ao IGAI, efetuar denúncias de modo com que estes males possam ser combatidos da melhor forma possível. Uma das soluções apontadas pelo especialista passa por melhorar o trabalho de divulgação das instituições para que mais pessoas conheçam, o que acredita ser vantajoso para aclarar os conceitos de muitos angolanos. Que criem mecanismos, criem políticas, de modo com que os seus serviços possam ser conhecidos. E também para os cidadãos seria bom que fizéssemos um pouquinho mais de esforço, de modo com que possamos conhecer as instituições públicas, de modo com que sempre que tivermos a necessidade de requerer um serviço, requerer alguma coisa que seja do nosso interesse, conhecermos qual é a instituição competente para levar a cabo tal atividade. Atualmente, Angola conta com um total de 21 ministérios e diferentes instituições. A coroação do rei Carlos III no Reino Unido. O evento acontece neste sábado e conta com a presença do chefe de Estado angolano. Como convidado especial, o Presidente da República deixou hoje Luanda. O Presidente da República, João Lourenço, deixou na manhã desta quinta-feira o país com destino a Londres, Reino Unido, onde vai participar na cerimónia de coroação do rei Carlos III, que acontece neste sábado. O chefe de Estado fez-se acompanhar da primeira-dama Ana Dias Lourenço. A coroação de Carlos III e sua esposa Camila como rei e rainha consorte do Reino Unido e dos outros reinos da Commonwealth será o ponto alto simbólico da sua ascensão. Líderes mundiais, como a presidente da Comissão Europeia, chefes de Estado de França, da Alemanha, da Polónia e das Filipinas farão-se presente no evento. O presidente brasileiro também confirmou a presença, tal como o primeiro-ministro britânico, juntamente com membros do governo. Membros de outras monarquias, como os reis Felipe VI e Letícia de Espanha, príncipes Frederico e Maria da Dinamarca, príncipes Fumihito e Kiko do Japão, príncipes Albert e Charlene do Mônaco, rei Abdullah II e rainha Rania da Jordânia
também confirmaram presença na cerimónia, que deverá ser curta, mas inclusiva no que diz respeito a religiões e comunidades. Esta é a primeira coroação de um monarca britânico a acontecer no século XXI e a 40ª que ocorre na Abadia de Westminster desde 1066. O rei Carlos III ascendeu ao trono em 8 de setembro de 2022, após a morte da rainha Isabel II do Reino Unido, cuja coroação vai ocorrer na Abadia de Westminster. Angola e a União Europeia assinaram hoje 3 memorandos de financiamento de projetos sociais ligados à educação e agronegócio, com valores avaliados em 120 milhões de euros. Um total de 3 instrumentos avaliados em cerca de 120 milhões de euros foram assinados entre Angola e a União Europeia. Trata-se de uma convenção de financiamentos que a instituição tem com o nosso país no quadro do Programa Plurianual 2021-2027. É um programa que visa o apoio às escolas agrícolas técnicas em Angola, são 12 escolas, onde, graças a esse programa, vamos dar um apoio particular para a reabilitação dessas escolas. O segundo programa, que é um programa muito vasto, de quase 65 milhões de euros, que é o apoio à formalização da economia informal, como sabem, uma grande prioridade do governo de Angola. Nós apoiamos esse programa com esse montante. Já tivemos no passado uma primeira etapa, essa é a segunda etapa, muito mais grande, que, mais uma vez, é mesmo o apoio à formalização da economia informal, com também aspectos muito importantes de proteção social e também de gestão das finanças públicas. O terceiro que assinamos hoje é mais um programa um pouco mais flexível, que é um programa de medidas de apoio que nos dão a possibilidade, quando há prioridades específicas, que seja de natureza de assistência técnica, ou seja, o que for dentro do nosso caminho conjunto, que nós possamos dar esse apoio bem rápido, mas pode ser curto e longo prazo. A diplomata europeia dá nota positiva ao desempenho orçamental realizado por Angola, sendo um dos motivos para continuar a parceria. O desempenho que nós avaliamos, sobretudo quando falamos de apoio orçamental, é muito positivo, senão nós estaremos aqui. Essa manhã fizemos, depois da Covid, para dar um apoio também a ressurgir depois da Covid, fizemos uma primeira parceria também em apoio à formalização da economia informal. Correu bem, foi um programa na altura de 20 milhões de euros, estávamos todos nessa situação da pandemia, correu bem e então desta vez fazemos um programa mais vasto. O valor doado vai ser canalizado para financiar vários projetos, com destaque para a educação e o agronegócio. O montante total dessas 3 convenções de financiamento chegam a aproximadamente 120 milhões de euros. Dos quais parte é para reavaliarmos os currículos escolares, para podermos introduzir cada vez mais temáticas relacionadas com o agronegócio. Portanto, aqui vemos claramente um redirecionamento da União Europeia para com aquilo que serão os pilares de desenvolvimento do nosso Plano de Desenvolvimento Nacional. Um dos grandes objetivos dos instrumentos ora assinados por Angola e pela União Europeia é canalizar o financiamento a estudantes que terminem o ensino médio para o fomento do empreendedorismo e do autoemprego no seio da juventude. Aqui estamos diante da implementação de uma convenção de financiamento que junta os 2 pilares, o pilar do capital humano e o pilar do agronegócio. E o resultado é um exercício para podermos incorporar cada vez mais temáticas nos currículos escolares, para que a juventude, depois da 9ª classe, depois da 12ª classe, possa efetivamente tornar-se empreendedor e poder recorrer aos mais diversos produtos e instrumentos financeiros que nós temos à disposição. E seguimos com reações sobre mais um endividamento aprovado pelo Executivo, com valores que são destinados ao financiamento de projetos enquadrados no Orçamento Geral do Estado. Estamos a falar em 12,97 mil milhões de dólares.
O executivo angolano aprovou para este ano um endividamento de 6,622 mil milhões de kwanzas, equivalentes a 12,97 mil milhões de dólares norte-americanos, para financiar a realização de várias iniciativas previstas no Orçamento Geral do Estado de 2023. Segundo o economista Daniel Tendo, o valor da dívida deve incidir sobre os aspectos de desenvolvimento econômico e social, entre eles gerar empregos. A economia é aquela que gera empregos e a dívida ou o valor da dívida deve incidir sobre esses aspectos, porque de nada adianta continuamente estarmos a endividar o país se estes valores não estão a repercutir tanto no setor produtivo como no setor social. Eu sou da opinião que a dívida deve ter qualidade, a gestão da dívida pública deve ser rigorosa e aqui apelo ao Tribunal de Contas, o apelo à Assembleia Nacional para que sejam órgãos fiscalizadores, para que estejam atentos na forma de como o Poder Executivo vai gerir a dívida pública, vai emitir a dívida pública para que de facto o cidadão sinta-se beneficiado e representado. O peso da dívida do país no PIB para este ano é de 56%, bem abaixo dos 63% de 2022. Registra-se uma regressão. O ideal seria a dívida pública continuar nessa lógica de regressão, ou seja, devermos menos para não pressionar muito o PIB, não é? Para não termos uma dívida acima dos 70%, 80% do PIB. Mas há uma questão, é que nós continuamos a ter poucas possibilidades e alternativas para o financiamento da nossa economia, no caso o setor produtivo, como também para o financiamento das principais despesas públicas, essencialmente para o setor social. Isso leva muitas vezes o Estado, o governo, a ter que recorrer ao endividamento para dar resposta a esses problemas. E daí nos remete às implicações, não é, que este endividamento poderá ter para a nossa economia. Em princípio, a dívida não é má de todo. A grande questão é como aproveitar o valor da dívida. Resultados da 9ª Conferência Mundial das Zonas Francas, que teve lugar nos Emirados Árabes Unidos. O evento terminou com Angola a ocupar um lugar no Conselho da Organização Mundial. O eleito é o presidente da Zona Económica Especial, Luanda Bengo, e sobre o assunto temos reações. A eleição de Manuel Francisco Pedro, presidente do Conselho de Administração da Zona Económica Especial Luanda Bengo, a membro do Conselho da Organização Mundial das Zonas Francas para os próximos 2 anos, abre novos horizontes para a economia nacional. Ela acontece igualmente num momento em que o país tem em curso o projeto de desenvolvimento integrado da Barra do Dante, uma aposta forte no processo de diversificação da economia nacional que visa contribuir para a melhoria do ambiente de negócios no país. Como angolanos, qualquer integração em organizações africanas ou mundiais quer dizer que essas entidades reconhecem a nossa organização, neste caso a Zona Económica Especial, que gostaríamos que fosse replicada para outras áreas além de Viana, ou neste caso Icolubengo, para que nós tenhamos esta região, esta Zona Económica Especial, noutras províncias que também carecem destes benefícios de uma Zona Económica Especial. Por outro lado, e ainda criarmos aqui esta ser a primeira Zona Franca, mas nós ambicionarmos termos outras. Eu vou dar aqui 2 exemplos. Um em Cabinda, por via da construção do Porto do Caia, e depois também no Lubito, com a futura refinaria também do Lubito. E com isso termos 3 zonas de Norte, Centro e Sul que consiga de facto ser catalisadores de investimento direto estrangeiro. A
A Zona Franca pode trazer, entre outras vantagens, a isenção de taxas. Por isso, os especialistas acreditam que, enquanto durar a participação de Angola no Conselho, deve-se aproveitar ao máximo o exemplo de outros países e, assim, acelerar o projeto da construção da Barra do Dante, que será a primeira Zona Franca de Angola. O economista Daniel Sapateiro acredita que a criação da Zona Franca pode trazer melhoria na vida dos angolanos. Mais arrecadação fiscal, mais emprego, inclusive melhoria da qualidade de vida, porque se estiverem lá todos os serviços, terão menos tendência de vir para o centro urbano de Luanda. E com isso, o que é que nós podemos ter? Obviamente, maior crescimento da riqueza por via do PIB. Ao participar da 9ª Conferência Mundial nos Emirados Árabes Unidos, temas como desafios e oportunidades na indústria global de zonas francas, o papel na atração de investimento estrangeiro, a criação de empregos, a promoção do comércio e o apoio ao desenvolvimento econômico foram discutidos no encontro que juntou vários representantes a nível global. A ONU precisa de 402 milhões de dólares para ajudar 860 mil deslocados no Sudão. A Edna Firmino está pronta para o resumo da atualidade internacional com este e outros assuntos. Edna, é contigo. Muito boa noite. Boa noite, Simeão Mundula. Boa noite a todos. Este valor vai servir para ajudar as pessoas a fugir dos combates mortais no Sudão entre o Exército e as Forças de Apoio Rápido até outubro. O apelo foi apresentado hoje pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados através de um comunicado onde refere que o Egito e o Sudão do Sul deverão registrar o maior número de chegadas nos próximos dias. Já a seguir, outras notas internacionais. Os recentes combates e bombardeamentos no Sudão aconteceram a poucas horas depois de ter entrado em vigor a mais longa pausa humanitária acordada pelas duas partes desde o início do conflito no país. Segundo a ONU, esta trégua tinha como objetivo permitir a entrada de ajuda no Sudão e a saída de estrangeiros e cidadãos que ainda se encontram no meio do fogo cruzado. A fazer fé nos relatos de residentes da capital do Sudão, Khartoum, este foi o combate mais pesado desde o início das hostilidades. Ouviram-se fortes explosões no Palácio da República e no Comando-Geral do Exército no centro de Khartoum, além de combates nas ruas da área militar de Khartoum Norte. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR, informou ao Ministério dos Negócios Estrangeiros do Egito que até quarta-feira 50 mil pessoas tinham atravessado a fronteira rumo ao Egito, incluindo 47 mil sudaneses e 3.500 cidadãos de outros países. O pastor Paul Mackenzie, da seita Boas Notícias, foi detido quando surgiram os primeiros 109 corpos já desenterrados na floresta de Shakahola, no Quênia. Sobre o líder religioso, pesam os crimes de terrorismo e manipulação de mais de uma centena de pessoas para jejuarem até a morte para encontrar Jesus. E um outro pastor, Ezequiel Odero, também foi detido pelas mesmas acusações. Paul Mackenzie e Ezequiel Odero serão julgados à luz da Lei da Prevenção de Terrorismo pelo Tribunal de Mombasa, a segunda maior cidade do Quênia, revelou a procuradora queniana Vivian Kambanga. Mackenzie e Odero tinham um canal de televisão. Era desta forma que se tornaram famosos no meio religioso no Quênia, com mais de 400 mil subscritores e de 70 milhões de visualizações. O número de vítimas das enchentes no Ruanda subiu para 127. A chuva torrencial varreu as províncias do Oeste, Sul e Norte, destruiu casas e provocou deslizamentos de terra. A ministra do Ruanda, encarregada da gestão de emergência, Marie Solange Kaizire, anunciou que a ajuda de emergência já estava a caminho. No vizinho Uganda, 8 pessoas morreram no distrito de Kizoro, no sudeste de Uganda, depois que as suas casas foram soterradas por um deslizamento de terra causado por chuvas torrenciais. A informação foi avançada pela Cruz Vermelha nesta quarta-feira, enquanto equipas de emergência e moradores locais escavavam a lama em busca de corpos. Os Países Baixos reafirmaram total apoio à Ucrânia, disse o primeiro-ministro neerlandês Mark Rutte nesta quinta-feira, durante uma conferência de imprensa conjunta com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e o primeiro-ministro belga Alexander De Croo em Haia, sede do governo da antiga Holanda. Mark Rutte acrescentou que a Rússia deve ser responsabilizada pelos crimes de agressão e outros crimes de guerra. De acordo com o primeiro-ministro belga,
Alexander De Croo, a Bélgica está a preparar um novo pacote de ajuda militar à Ucrânia. A Rússia intensificou os ataques enquanto a Ucrânia se prepara para uma contraofensiva para tentar retomar as terras ocupadas pela Rússia no sul e no leste. O bombardeio russo na região sul da linha de frente de Kherson matou 23 civis nesta quarta-feira. Ainda sobre os deslizamentos de terra no Ruanda, o número de mortos subiu para 129. Simeão, por hoje é tudo. Continuação do último jornal e boa noite. Muito bem, Adna, boa noite. Obrigado pelas atualizações. Resumo dos principais assuntos que marcam a atualidade internacional. A audiência foi hoje recebida no Parlamento a presidente da Assembleia Interparlamentar da OEACP. O encontro na Casa das Leis foi essencialmente dominado por questões de cooperação e troca de experiências. A Organização dos Estados da África, Caraíbas e Pacífico quer melhorar as políticas de cooperação para o desenvolvimento dos Estados-membros. A presidente da Assembleia Parlamentar da OACP esteve hoje na Assembleia Nacional, onde manifestou o interesse de contar com o apoio de Angola para o fortalecimento das políticas de igualdade de género. O que nos liga à União Europeia é o desenvolvimento dos nossos países. Apesar de sermos regiões com nível de desenvolvimento heterogêneo, mas unidos achamos que podemos fazer muito mais para persuadir que as resoluções que são tomadas ao nível da Assembleia Paritária sejam de acordo com a expectativa dos nossos povos. Angola entrou na história mundial como um dos primeiros países africanos a atingir a igualdade de género, 50% homens e 50% mulheres em 2021. Este facto foi enaltecido pela líder parlamentar do ACP, tendo destacado como exemplo a atual presidente da Assembleia Nacional. Nós sabemos que, no caso concreto dos países da nossa região, Angola deu um passo muito importante, sim. Agora temos duas presidentes, que é Moçambique e Angola. E elas são exemplo, são como uma luz para que todas nós, mulheres parlamentares, possamos contribuir na certeza de que o que faz com que possamos atingir níveis mais altos de tomada de decisão é o mérito, é a formação, é a capacidade de interagir, é o exercício de representatividade de uma forma mais efetiva, independentemente do sexo que a gente... A falta de sustentabilidade financeira da organização e a crescente mudança de líderes parlamentares em África atrapalha, de certa forma, o crescimento do continente berço. Neste momento são os problemas normais de um parlamento, do funcionamento de um parlamento, a sustentabilidade financeira, a preocupação de que, por ser um parlamento intercontinental, haja uma preocupação dos governos, dos países que nos sustentam, a garantir que a participação dos deputados nesses órgãos seja efetiva. Nós temos países que mudam de delegações de sessão para sessão. Isso não permite uma participação efetiva e na tomada de decisões pode dificultar que tomemos como um bloco que é África. Resultados das mais recentes operações da polícia, que hoje apresentou aqui em Luanda cidadãos implicados na prática de vários crimes, e entre eles está um ex-integrante das Forças Armadas angolanas que assaltava residências. Um cidadão nacional de 43 anos de idade realizava as suas ações criminosas em Luanda, no município de Talatona. Ele, fazendo-se transportar da sua viatura, escolhia o melhor cenário sem o registro de pessoas à volta e desmontava os pneus das viaturas que encontrava estacionadas na via pública. Após denúncias, foi apanhado em flagrante delito. Eu tenho uma viatura, tudo bem, mas houve contratempos. E não sei o que me deu para poder ter tal atitude. O acusado disse que pertence a uma empresa de aplicativos para o serviço de táxis no país. Eu tenho um emprego, faço táxi personalizado da Yango. E ainda nesta sequência de operações foi igualmente detido
um cidadão de 45 anos de idade, desertor das Forças Armadas angolanas, que realizava roubo no interior das residências em Talatona. Já tem uma longa história de crimes, aliás, também está envolvido em roubo de viatura, razão pela qual ontem foi detido, não é? Portanto, houve no quadro das medidas que têm sido tomadas ao nível de Talatona, sobretudo nos condomínios, o comandante da esquadra de Talatona tem estado a estreitar as relações, quer ao nível das universidades, mas também com os condomínios aqui, de forma a que sempre que ocorre alguma situação, há essa concertação e há esta ação conjunta, né, de construção do ambiente de segurança. Foi possível a detenção deste indivíduo. O cidadão é residente na província da Huila. Vinha para Luanda para realizar os assaltos e escoava as joias e os outros materiais eletrônicos roubados para o mercado negro. Quando tu adquires um produto de fonte não fidedigna, um produto que é resultado de um roubo, de um crime, portanto aí também é uma espécie de coparticipação que nós chamamos de receptação. E o apelo que nós fazemos para os cidadãos é o seguinte: quer comprar uma PlayStation para o seu filho? Quer comprar um fio de ouro? Vai a uma loja, receba a receita, tem garantias. É melhor do que comprar uma coisa barata que depois ele vai trazer problemas. Também o fim desta edição do Girassol Jornal referente à quinta-feira. É sempre bom tê-lo do outro lado, em nossa companhia. O Girassol Jornal volta amanhã. A todos uma boa noite. Estamos juntos.